Eu queria só puxar um ponto, assim, que realmente a gente tem que fazer um resgate, né, da história, né? Porque as mulheres foram muito apagadas, né, do campo da ciência. Nós temos, né, mulheres físicas, mulheres matemáticas, né, que se criou uma cultura, né, de que é uma ciência, né, muito masculina, mas não, temos na história, né, importantes pessoas que fizeram avanços fundamentais no campo da ciência. Então, só que elas vão sendo apagadas da história. Essa história não vai sendo contada, né? Isso que você falou da própria instituição, né? Que vocês começaram a fazer isso na Fiocruz, eu acho que é um ponto fundamental. E também eu vejo isso na própria área da saúde e da saúde coletiva, né? Eu até fiz um post hoje lá no Instagram que 65% da força de trabalho, né, dos profissionais de saúde, né, são femininos, né, são de mulheres. Então, e quando a gente vai para algumas áreas, né, como enfermagem, é, entre outras assim também, né, e psicologia, mais de 80%, nutrição e fonoaudiologia, quase a totalidade, né? Então a gente tem uma concentração muito grande de mulheres. E uma outra pesquisa que eu achei muito interessante é que as mulheres, no geral, elas têm uma qualificação acadêmica na área da saúde maior do que a dos homens, né? Então a gente tem mais mulheres com mestrado, mais mulheres com doutorados. E, no entanto, a gente ainda tem muito como as grandes referências da saúde coletiva, né, homens, né, brancos, né, e médicos, né? Ainda temos esse desafio. Isso não tira, né, o valor desses profissionais, o valor dessas referências, não é de forma nenhuma diminuir o valor que os homens têm, né? Mas será que a gente não tem tantas, né? E tem sim, né? Porque a gente lê diversos, né? Diversas autoras, né? Da saúde coletiva mulheres, mas por que que elas não têm o mesmo espaço, né? Um outro ponto é que a gente não tem aí nos últimos 30 anos, né? E antes disso, acho que não chequei, mas duvido que a gente tenha tido uma mulher ministra da saúde, né? Então, se a saúde é um campo extremamente feminino, né? Como é que a gente não tem uma profissional de saúde, né, mulher, que possa pensar essas políticas de cuidado, né? Então, eu acho que são desafios que a gente ainda tem no campo da saúde coletiva. Você quer comentar um pouco essa questão da saúde coletiva, das nossas referências? Aí depois a gente pode entrar de novo no campo. A gente já estava enveredando no campo das PICs, né? Que está misturado com o estudo. Ah, porque é isso, acho que a gente tem que ter, por exemplo, a saúde coletiva não está fora do Brasil e do contexto, né, e da realidade. Então, ela reproduz, e isso é interessante. É saúde coletiva, que tem toda uma discussão já política, tem um avanço enorme no discurso, por exemplo, da multidisciplinaridade, né, da saúde pública, mas ela é feita por pessoas que têm que são machistas porque estão inscritas numa cultura machista, né? A mesma coisa em relação ao racismo. Então, não tem como, por exemplo, Islândia está aqui sendo Islândia machista, racista, aí ela vai lá e vai para a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ela não é mais. Não, lá a gente tem a oportunidade de ser sensibilizado, né? E otimizar a discussão sobre o tema, mas você vai ser você, ou seja, os teus preconceitos, que o nome já diz, é preconceito, é pré-concebido, tudo aquilo que você tem, você vai levar. A mesma coisa das PICs. Eu acho que é um pouco. Eu não fui objetiva, mas é um pouco isso. A gente não. Eu tinha uma ilusão lá naquela menina lá ingênua, né? Começou com as PICs bem cedinho. E eu brinco com meus alunos hoje, né, que quem descobre as PRICs, quem estiver aqui ouvindo que já fez uma prática integrativa, a pessoa descobre e faz assim, nossa, minha vida mudou. Aí eu uso a palavra do convertido, porque é um pouco isso, a pessoa descobriu um outro jeito, né? Ela está se enxergando. Então, eu já fui convertida. E aí o convertido ele não vê nada, porque ele está tão inebriado com aquele novo lugar,
que é válido, que é importante, que tudo é perfeito, né? Então, eu brinco, tem essa fase do convertido, e aí você não costuma ver determinadas coisas ali naquele tema, no que você está vendo, e precisa você fazer vários processos de reflexão. Eu acho que a ciência também ela ajuda muito a perguntar, né? E a ver, e a gente tem que ter cuidado nisso, para ver, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção, não é bem assim, né? Então, assim, o fato de você fazer Pix não quer dizer que você deixe de ser machista e racista. No fundo, eu quero dizer isso. Então, o fato de ser saúde coletiva é a mesma coisa. Você vai carregar aquilo que você é e a gente precisa prestar atenção a isso. Porque eu escuto muito esses discursos, mas as PICs a gente tem que cuidar. Sim, a gente tem que cuidar, mas a gente tem que prestar, a gente tem que cuidar e é como se fosse inerente que as pessoas que estão ali vão reproduzir todo um discurso de solidariedade, de amizade, sem preconceito. Não, gente, a gente é isso. É agora, como a gente olha isso para a gente não estar reproduzindo no na nossa rede, no nosso meio, determinados padrões que devem ser repensados, né? A mesma coisa a gente faz na saúde coletiva. Então, a gente promove muitos debates, eu acho que esses debates ajudam a gente a repensar a forma que a gente está fazendo as coisas para fazer diferente, e é um espaço aberto à crítica, né? Porque, por exemplo, a gente vai montar uma mesa no Congresso e tem essa discrepância, aí começa o debate, né? Peraí, que é fulano? Né? Por que tem que ser assim, não desse jeito? E às vezes a gente está numa reunião onde tem um cara que faz ações machistas e aí a gente tem que intervir e dizer assim, peraí, por que você está falando assim comigo? Né? Então, esse é um exercício, uma prática diária e eu acho que, por exemplo, se você tivesse em algum momento, né, espero que isso nunca aconteceu, mas você, enquanto gestor, a gente teve vários movimentos e várias pautas, né, que a gente teve que discutir e você nunca agiu de forma machista comigo, mas se tivesse que agir, eu teria que intervir e você entender que isso faz parte da nossa reeducação diante desse processo. Eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter, assim como os terapeutas têm que fazer, por exemplo. Eu vejo alguns relatos de professores de yoga no tratamento com as mulheres, das rodas de conversa, da forma que as questões são colocadas, né? A forma que os problemas são tratados. A gente teve uma discussão muito recente em relação à constelação familiar, né, e a questão do direito da mulher. Então, acho que ao invés da gente ficar na defensiva e só dizer assim, não, mas isso não aconteceu. Será que isso aconteceu? Né? Quais são as vozes dessas mulheres? O que é que elas estão sentindo? Por que é que isso aconteceu? Para a gente repensar a prática. Eu acho que sempre é a oportunidade de repensar as nossas práticas. Né? Eu acho que o cuidado que tem que ficar muito atento é isso. A avaliação ela serve para isso, inclusive, né? Ela não serve para dizer quem é bom ou ruim, ela serve para a gente repensar a nossa prática e fazer diferente. Então, não se iluda que a saúde coletiva é diferente, que né, assim, pelo menos essa sensação para quem já está aí na saúde coletiva há uns 20 anos, né? Eu me assusto pensando assim no tempo. Não tenho medo de dizer a idade, que já estou com mais de 40, né? Eu acho que isso tem que ser exterminado também, é só uma perspectiva cronológica, porque isso é uma imposição da mulher que ela tem que ter sempre jovem, tem que ter, enfim, aí várias coisas que eu acho que a gente também vai impondo a gente mesmo, algumas que vai oprimindo determinadas coisas. Mas é isso, são 20 anos de saúde coletiva, e aí, Islândia, você ainda tem que enfrentar esse debate do machismo? Tem. Quando você vai, por exemplo, para esses espaços, quantas mulheres tem e quantos homens? Aí você já sabe que não é tão equitativo. Assim, quantos desses ocupam os espaços de poder? Depois você vai discutir um pouco mais, assim, na hora que vai dividir os recursos, né? Quem de fato está lá na disputa do recurso. Então, assim, tem várias questões ainda que precisam ser avançar e nem discutir ainda. Quando a gente olha ao nosso redor, por exemplo, quantos amigos negros a gente tem dividindo o mesmo espaço? Até nas próprias PICs, a gente conta a dedo, né? Quantos negros tem, quantos travestis tem, transgêneros. Assim, a gente conta, porque a gente ainda está se refazendo, né? E não é uma pauta fácil de ser discutida, né? Por exemplo,
Em relação à biomedicina, eu acho que também tem uma característica aí do poder médico, que isso já foi bastante estudado. Não há, nada se faz à toa, isso é uma construção social também, o lugar que o médico ocupou ao longo da história, né? Aquela ideia do salvador da pátria, do mensageiro, né? Que vai trazer a vida. Então, isso foi construído. E a gente não vai esperar que, por exemplo, a gente tem uma conversa. O sistema feudal demorou muito a ser desconstruído. Então, eu acho que a gente tem algumas ilusões históricas que talvez, por exemplo, tudo que a gente esteja discutindo aqui, até essa própria perspectiva de política, de cuidado que a gente está trazendo, eu não sei se eu e você vamos colher os frutos, mas a gente está colhendo hoje os frutos de mulheres que vieram antes de mim, né? Então, ter esse cuidado histórico, ele é importante em saber que algumas coisas que a gente está fazendo agora, elas não são para mim, né? É o sentido coletivo que eu estou construindo para quem vem depois também. Isso vai passar por várias pautas. Então, eu acho que esses desafios que hoje a gente se coloca em estar repensando o modo de cuidado, que no fundo o modo de ver e viver a vida, né, ele passa pela discussão do machismo, do racismo, do capacitismo, como é que a gente vai incluir determinadas pessoas e trazer essa diversidade. Só abrindo um parênteses, você sabe que eu estou num projeto aí que a gente está trazendo essa discussão dentro do SUS, das PICs e a inclusão, né, que tem sido outro desafio para mim, e eu tenho aprendido muito, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu aprendi, a gente tem uma coisa simples, que é na reunião a gente tem uma pessoa que tem deficiência visual. Então, todo início de reunião eu tenho que me autodescrever. Mulher branca, com a roupa tal, não sei o quê. Só isso, para mim, foi um exercício desafiador. Primeiro, eu não entendia direito porque era que eu estava fazendo aquilo. E depois eu fui entender, assim, como a possibilidade de você fazer inclusão, ela é rica. Ela fez com que eu me descrevesse, aí para quem trabalha com as PICs, olha que importante eu olhar para mim, parar aquele minutinho, né, para saber quem está sentado ali e se colocar que eu era uma mulher branca e não era uma mulher preta, né, e quem fez isso foi uma pessoa que era cega. Então, a mesma questão na hora que você se depara com outras pessoas que não têm a mesma possibilidade de desenvolvimento, você seja física, mental, e ela vai estimular que você explore outras capacidades em você também que você achou que não tinha, né? Seja a Libra, seja lá o que for. Então, eu acho que essa ideia da diversidade, ela enriquece muito. Assim como está tudo junto e misturado, né, Silvana? Assim que eu acho que como essa perspectiva que a gente está trazendo aqui de outras formas de ver a pessoa e de cuidar, e eu acho que no Brasil a gente, mais uma vez sendo otimista, é uma das poucas culturas no mundo que você come sushi com arroz e feijão, né? Eu não conheço as viagens que eu fiz que você tem self-service. Eu lembro de um congresso que eu fui e ele trabalhava, agora esqueci o nome, vou lembrar no processo, ele falando da complexidade, dizendo que o Brasil tem uma cultura muito boa para trabalhar a complexidade, porque aqui a gente mistura macarrão com arroz e feijão, né? Eu vou mais adiante de que a gente mistura sushi com arroz e feijão, isso é impensável em outras culturas, mas a gente faz, né? A mesma coisa que a gente coloca as PICs, tudo junto e misturado dentro da biomedicina, que caldo isso vai dar, eu não sei, mas eu acho que a gente precisa pensar que essa diversidade, essa heterogeneidade, ela tem muito mais a contribuir e a fazer uma sociedade mais inclusiva, um cuidado mais ampliado que na hora que a gente exclui. E aí eu vou usar isso para tudo, né? Então, o médico achar que vai resolver tudo sozinho de novo. Ele repensar o seu lugar, e aí a gente sabe que também rediscutir esse lugar do médico não é só de fora, né? Ou seja, não somos nós aqui ao redor, a gente tem que repensar a formação, isso já tem sido discutido, mas é bem desafiante. Por exemplo, a gente já tentou fazer uma residência médica na Fiocruz, mas era tanto protocolo, eu fui uma das primeiras a desistir, que eu disse assim, gente, a gente está pedindo, por favor, para formar em saúde coletiva, assim, tipo, como assim? Mas é isso, a gente tem que ainda continuar a persistir, e aí começa pela formação, né? E ele tem que entender que ele não é o senhor da vida, nem da morte, que não é o profissional mais importante,
e isso é uma reconstrução. Eu lembro que quando eu fazia enfermagem, o aluno de medicina que se auto-intitulava doutorando, ele não era um graduando, ele era um doutorando, né, porque fazia medicina, ele chegava e dizia assim, mede aí a pressão para mim, se você sabe usar um tensiômetro, sei, então fica à vontade. Então, assim, são pequenas coisas do cotidiano, mas ele estava acostumado a fazer isso, a achar que tem lá uma mulher, ou então um estudante de enfermagem, ele já chegava empoderado a estar, não que eu não pudesse fazer ou trocar, mas a forma de fazer, de trocar, e aí na época que eu trabalhava em hospital, também exercitei muito essa discussão do caso. Tá, você está cuidando da doença, estou cuidando da pessoa. Então, vamos, a gente precisa conversar, porque senão a gente não vai conseguir chegar num ponto comum. Então, assim, isso é um processo mesmo de reposicionamento, de colocar-se, né? A equipe, todo mundo é importante. Qualquer profissional Sim. hoje, seja na unidade básica, que começa com a agente comunitário de saúde, que é um elo na comunidade, né? Se qualquer um profissional ele não é valorizado, ele não tem sua atuação integrada à equipe, a gente vai ter uma lacuna enorme, né? Todos têm o seu papel. Então, acho que fazer esses repensada, né, eu acho que passa um pouco nisso, nessa perspectiva. Diversidade, inclusão, respeito, né, e pensar que a gente está numa reconstrução, né, nessa construção social o tempo todo.